Olá, boa noite pessoal, como é que está? Tudo bom? Então vamos lá. Pois muito bem, hoje temos uma notícia bem interessante de um advogado egípcio que ele foi dar uma entrevista numa rede de televisão e essa rede de televisão tinha um debate sobre um projeto de lei acerca de prostituição. E esse advogado fez algumas observações que chocaram bastante. O nome desse advogado é Nabi Al-Wash. Ele disse que as mulheres que vestem roupas abusivas ou roupas chamativas, né, como por exemplo a mini saia ou coisas parecidas, e inclusive aquelas calças jeans rasgadas que ficam mostrando um pouco do corpo, que essas mulheres, elas seria dever nacional e patriótico não só o assédio a essas mulheres, como o próprio estupro de mulheres que assim se postassem, se portassem nas ruas, ou seja, usando roupas reveladoras, incluindo os jeans rasgados, elas de certa forma é como se elas estivessem pedindo para ser estupradas ou para serem assediadas, segundo a visão desse egípcio, desse advogado egípcio. E o mais interessante seria essa rede de televisão dar voz a esse cara para ele falar uma aberração dessa em público, uma vez que isso não deveria nem ser dado atenção para um homem que diz algo dessa natureza para as pessoas. Afinal de contas, isso incentiva o estupro, isso incentiva o assédio e, ao mesmo tempo, isso gera um grau significativamente maior de pessoas que, desavisadas, vão tentar usar desses para justificar seus atos. Quer dizer, na verdade, não é muitas vezes o cara ele não pensa daquela forma, ele vai querer justificar apenas. E como ele viu que existe uma voz no meio da multidão, digamos de certa forma, colaborando com aquilo que ele quer fazer, ele vai utilizar aquilo como se fosse um meio de ele poder se manifestar sem muito problema. O que nós teríamos que fazer? O que nós teríamos que fazer é entender que isso está errado na essência e, de certa forma, primeiro proibir a manifestação de um homem desse. Por quê? Porque ele é um advogado. Quando ele se manifesta dessa forma, é claro que ele está, digamos, assinando embaixo de atitudes aberrantes, atitudes que vão levar ao assédio, ao descaso com os direitos do outro, né, com os direitos da mulher. E de qualquer forma nós não poderíamos permitir que isso acontecesse. Tudo bem, isso é um caso lá de um advogado egípcio numa rede de televisão internacional, consequentemente não é aqui no Brasil, e ele falou acerca desse assunto lá no Egito. As leis lá são totalmente diferentes das leis daqui e, consequentemente, isso não deveria afetar a nossa relação. O único problema que nós temos que observar é que isso é uma atitude decorrente e recorrente da esquerda. A esquerda que vem assolando todos os países, de certa forma, com o único objetivo de tumultuar, de exterminar com a cultura judaico-cristã. Então eles querem o quê? Eles querem colocar a cultura judaico-cristã de uma forma que ela seja exterminada, que ela seja acabada, para que a outra cultura, e nesse caso seria uma cultura próxima ao islamismo, para que ele seja a cultura predominante, uma cultura onde os homens tenham assim a predominância. Veja bem, o que nós teríamos que lutar é para que
nós tenhamos a mesma voz, tanto homens quanto mulheres, e essa voz seja aceita no mundo todo como em uníssono, onde todas as pessoas possam ser vistas de igual forma. Os mesmos direitos que eu tenho são os direitos que a mulher tem. Nós não temos que ter direitos superiores uns aos outros, uma vez que o homem não é superior à mulher e a mulher não é superior ao homem. E para isso nós teríamos que acabar com essa pseudo-cultura esquerdopata que vem querendo dominar o mundo, primeiro fazendo crer que o homem é superior. Quando eles assim fizerem crer, é claro que daí eles vão ter que dominar muito menos pessoas, porque as mulheres estarão fora do páreo, as mulheres estarão submissas totalmente. A submissão, ela não deve ser vista com esses olhos, tá? A submissão, que inclusive a própria Bíblia prega muitas vezes, e muitos homens entendem de forma errada, não é uma submissão a toda prova. Tanto o homem quanto a mulher, eles podem ser submissos um ao outro. Aquele que é submetido é porque muitas vezes permite ser submetido, por quê? Porque o outro é que mantém a casa, digamos assim, ou porque, então, de certa forma, ele acaba tendo, digamos, um certo privilégio no sentido dessa, aspas, submissão. Eu digo aspas, submissão, porque eu não acho que ninguém tenha que ser submetido a ninguém. O que deve acontecer é apenas um convívio em igualdade de condições e um convívio adequado entre as partes. Um convívio onde cada um sabe até onde vai seu direito e até onde vão os seus deveres. E cada um cumpre com seus direitos e deveres de forma que torna a vida de ambos mais fáceis. É claro que aquele que vai ficar em casa, então ele teria as tarefas da casa, e aquele que vai sair à rua teria as tarefas da rua. O que não quer dizer que aquele que vai sair à rua não possa voltar em casa e até colaborar nas tarefas de casa e vice-versa. O que eles querem fazer crer, por exemplo, como lá acontece em muitos países lá fora, que mulheres inclusive não podem dirigir. Por que elas não podem dirigir? O que há? As mulheres lá têm que usar a burca, né? Não pode nem sequer só pode deixar à vista os olhos. E muitas vezes os olhos sob um véu. Quer dizer, por quê? O que há? O que tem nisso tudo que tem que ser dessa forma? Até onde nós vamos chegar? Nós temos que entender a realidade da nossa cultura. A nossa cultura, ela já alcançou determinados níveis e não é justo que nós voltemos atrás. E tem muitos brasileiros que estão aderindo ao islamismo, achando que tem coisas muito interessantes ali. Minha gente, isso é o que nos espera pela cultura islâmica. Uma cultura que vai, por exemplo, em caso de uma mulher trair um homem, ela é apedrejada. E o que acontece com o homem? Não, ele pode assediar, ele pode estuprar, ele pode fazer o que ele quiser. Isso está errado. Então nós temos que pensar isso, repensar isso, reavaliar os valores que nós estamos aceitando na nossa cultura. Tá? Pense nisso, avalie isso e vamos analisar isso com muito cuidado. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.